Irmãos, bom dia. Nossa última reunião aqui hoje, como comunidade nesse ano, presencial, e nos últimos cultos a gente tem falado a respeito das coisas que nos unem como comunidade. O que traz sentido para a nossa reunião aqui? O que traz sentido para a nossa vida em comum? O que fundamenta? Qual é o alicerce daquilo que estamos construindo? E a gente falamos sobre vários assuntos já, falamos sobre comunhão versus sentimentalismo, falamos sobre cosmovisão cristã, o Bruno ensinou a gente, falamos sobre vocação, a centralidade da palavra, por que a gente é conhecido como um povo da Bíblia, Por que a gente só acredita, tem essa palavra como regra e tudo que vai contra ela a gente descarta. E hoje a gente vai falar a respeito do Evangelho. Um dos nomes pelos quais a gente é conhecido é os evangélicos. Você é evangélico? Sou. E o que isso significa? Ou qual que é a implicação disso? O que é ser evangélico? Ou o que é o Evangelho? Nós acreditamos que o Evangelho é um fundamento para nós como igreja. Mas o que é esse fundamento? Ou o que é o Evangelho? Se alguém te pergunta, é um assunto assim que todos conhecemos, todos sabemos, mas se alguém te perguntar hoje, o que é o Evangelho? Talvez a gente confunda o Evangelho com uma lista de regras morais. O Evangelho é obedecer os 10 mandamentos, o Evangelho é seguir o que está na Bíblia, o Evangelho é imitar Jesus. Isso é Evangelho? A gente vai discutir sobre essas coisas. E Paulo entendia que esse era um assunto central. Tanto que ele fala para a igreja que qualquer um que pregar a vocês um evangelho diferente do que eu preguei, mesmo se for um anjo, que seja amaldiçoado, ou que seja anátema. Então, se mudar um pouco, se divergir do ensino que eu passo aqui para vocês, do evangelho verdadeiro, que seja amaldiçoado. Outra hora, Paulo está falando com os irmãos crentes, convertidos, ele fala: entre vocês eu escolhi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Porque o Evangelho, ele precisa ser o centro da nossa experiência cristã. Porque se a gente acreditar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas desprezar que Cristo Jesus foi pendurado no madeiro, a gente não é cristão, não é o cristianismo, ou não é o Evangelho que você acredita. Esse é o papel, esse é o fundamento que nos une aqui. Por que estamos aqui hoje, 2020 anos depois de Cristo, e acreditamos porque um homem judeu morreu na cruz há 2000 anos atrás, é por isso que eu vou ter vida eterna. Essa mensagem desse homem é o que ele fez há tanto tempo atrás, e eu não vi, eu não estava lá, mas eu acredito que aquilo que ele fez garante a minha entrada na eternidade, define o meu destino, define todo o meu futuro. A gente vai refletir um pouco sobre essas coisas e vamos entender que o Evangelho é bem mais do que uma lista de regras e o seu esforço constante durante toda a vida para se adequar a essa lista. Isso não é o Evangelho de Cristo. E parando para pensar, hoje é a nossa última reunião, eu pensei um pouco e eu raciocinei o seguinte: se fosse a minha última oportunidade de falar com os irmãos, se não fosse a última reunião desse ano, se fosse a última da minha vida, ou se eu tivesse a oportunidade de falar com alguém que está prestes a morrer, e eu só tivesse uma hora, eu só tivesse uma oportunidade, essa é a última mensagem que eu posso passar, eu tenho a certeza que a mensagem que eu passaria é essa mensagem que nós vamos conversar aqui hoje.
Eu acho que não tem mais nada que seja mais relevante, nada que seja mais importante do que essa mensagem, porque é ela que vai definir todo o seu destino eterno. É a sua relação com o que a gente vai falar aqui que vai definir como você vai passar a eternidade. E eu acho que é algo importante, né? Então a gente vai conversar sobre pecado, sobre redenção, sobre sangue, sobre o sacrifício de Jesus. E como todos os assuntos praticamente que a gente conversa aqui, a gente vai começar do início, né? Falando a respeito do Gênesis. Porque é onde começa o nosso problema, é onde começa a nossa questão. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Vocês já repararam que todas as coisas que Deus cria carregam um pouco da identidade de quem Deus é? Se você olha para a natureza, para os animais, para o ambiente, tudo que Deus cria tem a ver ou revela em algum sentido o que Ele é. E de todas as coisas que Deus criou e revelam quem Ele é, Ele cria o homem e diz: esse é a minha imagem e a minha semelhança. Tudo tem a ver comigo. Tudo que eu criei revela a mim. Mas o homem, ele é a minha imagem e a minha semelhança. Só que Deus é espírito. Nós não vemos Deus, não estou vendo, olhando para Ele. Deus é espírito. E é nesse sentido que a gente se parece com Deus. A lei do Senhor, a moral de Deus, o que Deus tem como justo e que revela quem Ele é, também é justo para nós. Porque somos dele, viemos, saímos de dentro dele, Ele soprou e a gente viveu. Então a lei do Senhor, a moral do Senhor, o que o Senhor tem como justo, o que o Senhor tem como bom, também é bom para nós. Porque nós decorremos dele. Nós só existimos porque ele existe. E aí Deus nos faz assim, com essa capacidade de revelar os atributos dele e nos dá uma única ordem. Você deve cultivar o jardim, mas não coma da fruta, não coma do fruto de determinada árvore. Por quê? Porque no dia que você comer, certamente você morrerá. E aí começa todo o dilema da queda. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, o capítulo 5 e o versículo 19. Romanos 5, 19. Está escrito assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ora, pela desobediência de um homem só, quem é esse homem? Adão. Pela desobediência de Adão, todos nós somos feitos pecadores. Todos nós somos colocados em posição de rivalidade com Deus. Porque Adão ali, o nome Adão, ele tem dois significados. Um é terroso, que veio da terra, e o outro significado é humano, ou humanidade. Adão ali, ele é o representante de todos nós. Ele é humano no sentido amplo e representa de alguma maneira todos nós, de forma que nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Nós pecamos porque ele pecou. A nossa natureza foi corrompida porque ele errou. A gente é solidário a ele. Sabe quando, por exemplo, o presidente da nação, Donald Trump, dos Estados Unidos, se Donald Trump entra em guerra contra outro país, isso não quer dizer que apenas ele entrou em guerra contra outro país. Por quê?
Porque ele representa toda uma nação. A consequência das ações dele repercute sobre todos os que ele representa. E da mesma forma, Adão é o nosso representante. Nós somos solidários a ele em natureza. Porque ele pecou, nós também pecamos ali. Porque se fosse eu no lugar dele, eu faria o mesmo. Então nós somos afastados de Deus, nós pecamos, e uma das consequências primeiras do pecado é a culpa. Culpa de ter desobedecido uma ordem de Deus. Se saímos de Deus e a lei dele é a mesma que a nossa, quando desobedecemos a ordem dele, somos afastados dele por causa da nossa culpa. Romanos mais para frente vai dizer o seguinte, Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Em algum grau, toda a nossa vida, todo o nosso pecado, toda a nossa luta contra a carne tem a ver, é espelho, revela de alguma maneira o pecado de Adão. De substituir a Deus e nos colocar no lugar dele. É como se a gente tivesse revoltado contra Deus. É o pecado da revolta. O que você diz, mesmo sendo quem me criou, não é bom para mim. Eu prefiro assumir o lugar de decisão do meu coração e agir conforme a minha vontade. Todos os seus pecados, todos os meus pecados, em algum sentido, vão contra o primeiro e o segundo mandamento. Ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como a si mesmo. Agora pensa nos seus pecados, no que você fez durante a semana. Será que teve algum momento que você não amou a Deus sobre todas as coisas? Será que teve algum momento que você não considerou o próximo como a ti mesmo? Porque se teve, é revolta contra Deus. Deixa que eu assuma o controle. Eu prefiro decidir sobre a minha vida e arcar com as consequências disso. É uma das características nossas como humanos. Deus nos faz responsáveis por aquilo que nós decidimos. Porque a gente costuma a julgar assim, não, eu não sou plenamente responsável. Afinal de contas, eu pequei porque Adão pecou. E eu sou assim porque a minha mãe me criou assim, ou porque eu tive uma vida difícil, ou porque todo o ambiente me formou. E eu não tinha capacidade de fazer outra coisa a não ser o que eu fiz. Então a culpa não é minha. A culpa é das circunstâncias. Só que você já reparou que a gente só usa esse argumento para as nossas derrotas? Porque se você vence na vida, se dá certo, se você acerta o alvo, aí fui eu. Mesmo porque tudo estava contra mim, mas eu consegui. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Todos nós somos responsáveis. Por isso que faz sentido, no fim das contas, a gente comparecer diante de um juiz. Porque se eu não for responsável, julga apenas Adão, que foi ele que pecou. Não, você também é responsável. Porque em algum grau você tem a capacidade de, mesmo quando todas as circunstâncias estão contra você, escolher fazer o certo. Escolher obedecer a Deus. E todas as vezes que a gente escolhe outro caminho, pecado. Pecado, a palavra é a amartia, né, Bruno? Errar o alvo. Tem um padrão, tem uma lei moral. Deus tem algo para que a gente viva. E não é uma lei no sentido de eu quero que vocês sejam exatamente assim.
Porque em vários assuntos a gente pode fazer como a gente quer. O sentido da lei de Deus é a preservação do seu ser como homem, como humano. Porque ser humano é bom, ser desumano não é bom. Deus nos criou humanos e a gente insiste em nos desumanizar por causa do pecado. E essa questão do pecado é tão séria que em Romanos 8,7 a Bíblia diz: a mentalidade do pecado é inimiga de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Rival. O que é inimigo? Estar contra. A sua mentalidade de pecado é contra Deus. E a palavra diz também no livro de Romanos que o salário desse pecado é a morte. Nós não nascemos a princípio para sermos finitos, para morrer. Mas o salário do pecado, o salário, as consequências dos nossos erros é a morte. Se você pecou, você precisa morrer. É seu salário. Você fez por onde? Se você transgrediu a lei de Deus, você precisa morrer. É o seu justo salário. Bruno falou aqui, digno é o trabalhador do seu salário. Beleza, o salário do pecado é a morte. Você é digno desse salário. E depois que o homem peca, Deus estabelece em Moisés um padrão moral, ele dá as leis para o povo, ele dá os 10 mandamentos, ele cria todo o contexto sobre o qual eles deviam viver, institui ali também o sacrifício, como se já estivesse dizendo, se vocês não alcançarem, se vocês não conseguirem, vocês têm a dinâmica do sacrifício, para que o pecado de vocês seja expiado. Só que a palavra diz que essas coisas, a dinâmica do sacrifício, a lei, elas são sombra, elas estão apontando para a plenitude de algo. Sabe quando você chega num lugar e só vê uma sombra, mas como é alguém que você conhece, você sabe de quem é a sombra. Porque a sombra é a sombra de algo. Para isso que a lei, é isso que era a lei era sombra. Sombra do quê? A gente vai entender um pouco melhor sobre isso hoje. Em determinado momento em Romanos, fala que a lei foi dada para que o pecado fosse ressaltado. A lei foi dada para vocês, para que vocês percebam mais claramente que vocês estão em pecado. Porque se existe uma lei que fala, não faça isso ou faça isso, quando eu descumprir, aí eu sei que eu estou em pecado. Já pararam para pensar que tem leis que às vezes servem, não que elas sejam feitas para isso, mas na prática elas nos levam a pensar no errado? Às vezes se eu te falasse para não fazer algo, não quebra esse copo. Até eu falar você não tinha nem pensado em quebrar o copo. Mas porque eu falei, agora vem na sua mente, eu posso quebrar o copo. Eu posso desobedecer a lei. E nesse sentido a lei revela o pecado. Ela revela quem você é. Ela revela a sua incapacidade de cumpri-la. Nós somos pecadores, a partir de Adão, herdamos essa natureza e precisamos morrer. Só que acontece o seguinte, nós precisamos morrer, mas por que Deus não nos perdoa de tudo? Por que Deus não só abre mão disso tudo, né? Porque, olha só, quando Deus fala pra gente perdoar os nossos irmãos, Ele fala assim,
perdoe assim como eu vos perdoo, né? Perdoe uns aos outros. Se alguém fazer o mal contra você, quantas vezes você deve perdoá-lo? Você deve liberar perdão. Você pode perdoar. Se eu fizer algo contra a Milena, ela pode me perdoar. É uma escolha dela. E ela não vai exigir que eu morra por causa disso. Às vezes alguém está te devendo e você fala, não precisa pagar não, já está pago. E aí a pessoa não precisa te dar. Mas por que Deus não faz igual Ele fala? Por que Ele não pode simplesmente perdoar o meu pecado e esquecer tudo isso? Por que alguém precisa morrer? Por que Jesus precisou morrer na cruz? Por que Ele só não perdoou? Será que Ele estava pagando um preço nas mãos do diabo para te ter de volta? Será que Ele estava te comprando de novo? Negociando com Satanás? Olha, eu te dou o meu filho e você me devolve eles. É uma boa troca? Aí o Filho de Deus? Qual que é a necessidade de Cristo padecer na cruz? Se você reparar, toda a dinâmica da lei de Moisés funciona com uma distância enorme entre o homem e Deus. Deus é um Deus altíssimo, habita nas nuvens, Pai das luzes, inacessível. Quando os homens conseguem de alguma maneira ter algum vislumbre de Deus, o que acontece com eles? Eles caem como mortos. Por quê? Porque Deus é alto, Deus é sublime. E nós somos o quê? Pecadores. Há uma distância intransponível entre a pessoa de Deus e a minha pessoa. Lembra da dinâmica do sacrifício? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Quer distância maior do que essa? Não é qualquer um que pode entrar, não. E mais, não é qualquer um e não é todo dia. E mais, não é qualquer um, não é todo dia e não é de qualquer jeito. Porque a presença de Deus é alta, é sublime, está distante de nós, porque nós pecamos. Na Bíblia tem um mandamento para nós. Você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades, negue a sua carne. E a gente aprende muito sobre isso. Só que Deus, Ele nunca nega a si mesmo. Deus, Ele nunca precisa negar um atributo dEle para exercer outro atributo dEle. Porque o Deus que te amou é um Deus santo. E a santidade de Deus revela todo o pecado. O que Ele é revela o que você não é. O padrão dele revela que você não consegue. E se a santidade de Deus revela o pecado, a ira de Deus é o que se opõe ao pecado revelado. Deus é santo e Deus está irado por causa do pecado. Quantas vezes na história do Antigo Testamento o povo provoca a ira de Deus? Quantas vezes o Senhor é provocado? Só que a gente tem a sensação que provocação é um joguinho. Porque para nós é assim, eu vou provocar a Mara, eu vou dar uma indireta, eu vou falar algo para ela pegar outra coisa. Isso é provocação. Para Deus, provocação não é isso. Provocar a ira de Deus é uma reação contra o caráter dele. É quem ele é se opondo a quem ele não é. Se ele é santo, se ele é perfeito, se ele não tem pecado, a ira dele é uma resposta ao nosso pecado.
A ira dele é uma resposta à nossa condição. Por isso que Deus não podia simplesmente te perdoar. Porque Ele te ama. Ele te ama muito. Mas Ele também está irado. Você deve satisfação. Porque no dia que você pecar, certamente morrerás. Você pecou. Você está em débito. É a natureza dele. Ele reage contra o seu pecado. Como que um Deus justo vai habitar comigo na condição que eu estou em pecado? Seria a mesma, imagina eu tenho um filho. Aí alguém vem e mata o meu filho único. O único filho que eu tenho. Estou desolado. Mas pela graça de Deus eu libero o perdão e falo, está perdoado. Isso quer dizer que eu não quero que ele seja preso e pague pelo que ele fez? Afinal, o que seria da humanidade se ninguém precisasse pagar pelo que faz? Deus estaria tirando de nós o nosso status de homem responsável. Seríamos como animais. Se você não é responsável por nada, tudo perde sentido. Alguém precisa morrer pelo que você fez. Lembra um bom exemplo para a gente entender isso melhor? Lembra da história de Daniel? O pessoal trama contra Daniel para matar ele e manda o rei fazer um decreto. Rei, faça um decreto. Faça um decreto para que qualquer um que for pego adorando a outros deuses, orando a outros deuses, seja preso, seja jogado na cova dos leões. E aí o rei tem a brilhante ideia de fazer. E o que ele faz? Ele assina o decreto com seu anel, como um decreto irrevogável. E a história continua. Daniel não omite, ele vai e ora no mesmo lugar, e eles pegam Daniel. E aí o rei fala, nossa, eu gosto de Daniel, eu amo ele, eu quero salvar Daniel. Só que para salvar Daniel, ele não vai contra a lei que ele próprio fez, porque a lei é ele também. O rei poderia simplesmente revogar o decreto e salvar Daniel? Poderia. Mas ele estaria indo contra quem ele é, contra o que ele disse, contra o que ele assinou com seu anel. E da mesma forma é Deus. Ele poderia salvar-nos e não ter consequências de nada? Não, ele não pode, porque ele nunca nega a si mesmo. Ele precisa que você suporte a ira dele. E aí, no Antigo Testamento, Deus derrama ira sobre várias cidades. Sobre o povo dele, sobre o Israel. Até que chega na medida e ele fala que a ira dele foi cumprida ou satisfeita. Por que alguém precisa morrer? Porque a ira de Deus precisa ser satisfeita. Precisa ser cumprida. Porque se ele não fizesse assim, ele estaria negando o seu caráter. Por que Cristo precisou morrer? Por causa de Deus. E aí Deus tem a seguinte questão: eu amo esses homens, eu quero perdoá-los, mas eu preciso que a minha ira seja satisfeita. E aí é que Jesus, o Filho de Deus, entra na história. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31.
Vocês lembram que Deus estabelece uma aliança com Moisés, dá as leis para Moisés, coloca a dinâmica do sacrifício e ele sela a aliança com a morte de um animal e Moisés aspergiu o sangue do animal nas pessoas porque a aliança precisaria ser selada com sangue. Agora aqui em Jeremias 31, versículo 31 também, Deus está falando de uma nova aliança. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. O Senhor diz que eles se encontraram em falta para com a primeira aliança feita com Ele. E a solução de Deus para esse dilema foi a morte do seu próprio Filho Jesus na cruz do Calvário por meus e pelos seus pecados. O Evangelho, ele fala de uma mensagem. O Evangelho, além de tudo, ele é um fato que aconteceu. Ele é a mensagem sobre um fato que aconteceu. De um homem que... Obrigado, Cão. Ele conta a respeito de um homem que há 2000 anos atrás viveu a vida que você não consegue viver. Jesus não só morreu por você, ele viveu por você. Porque o que o torna apto para morrer é a vida dele. O Senhor cumpriu a lei cerimonial, o Senhor cumpriu a lei moral, o Senhor viveu a perfeição que você não consegue. Ele foi achado sem pecado. Mas lembra, o salário do pecado é a morte. E quem não tem pecado merece morrer? Quem nunca pecou tem que morrer? Jesus não precisava. Só que desde o início do seu ministério, ele caminha para o Gólgota. Ele caminha para a sua morte. Ele anda, ele vai de cidade em cidade dizendo: e Jesus fez isso para que se cumprisse a palavra. E Jesus foi a tal lugar. Para quê? Para que se cumprisse a palavra. E ele cumpre toda a palavra. E com esse entendimento da sua morte, da sua missão, é que ele chega no jardim do Getsemane orar a Deus: Senhor, se for possível, se tiver como, afasta de mim esse cálice, afasta de mim, sobretudo que seja feita a sua vontade. A gente tende a pensar que Jesus está pedindo para ser afastado de ter que morrer na cruz, de ter que receber os cravos nas mãos. Só que não era isso. Não é esse o problema. Vocês lembram de Pedro? Pedro, quando eles vão crucificar ele, ele fala que não é digno e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Quantos homens de Deus morreram com um sorriso no rosto, porque entenderam a missão? Quantas histórias de mártires que receberam. Vocês lembram os discípulos
quando eles são presos e eles apanham, eles saem rindo. Que bom, eu fui considerado digno de sofrer pelo meu Senhor. E vocês acham que Jesus oraria assim, sendo que os discípulos morriam sorrindo? Ele ia falar isso: afasta de mim esse cálice, por causa da cruz, no sentido literal? Se tantos outros homens suportaram a dor com um semblante de paz, lembram de Estevão? Quando apedrejaram Estevão? Ele viu o Senhor, eu estou vendo o Senhor à direita de Deus. Ele morreu em paz. Agora o Filho de Deus, que é o motivo pelo qual todos esses morreram, não ia morrer em paz? Por causa da sua crucificação? Quando Jesus ora: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, ele está pedindo, ele está falando da ira de Deus que ele precisa suportar para que você não suporte. Ele está falando do que ele precisa carregar para que você não precise. Quando Jesus é crucificado, o sol esconde, as trevas dominam. E o filho que sempre disse: Pai, Pai, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Cristo foi abandonado para você não ser. Deus abandonou o seu filho. E era isso que ele temia. Não eram os cravos, não eram os soldados romanos. Era a ira de Deus. Ele levou sobre si o castigo pelo meu pecado, pela minha culpa, pela sua culpa. Vocês lembram de Jesus no cenáculo, pouco tempo antes de morrer? Ele chama os discípulos: faltando um dia para eu morrer, o que eu vou fazer? Vou ceiar. Está chegando o cumprimento da minha missão. E aí na ceia, ele pega o pão e diz assim: esse aqui é o meu corpo, que vai ser partido por vós. Eu vou partir o meu corpo por você. Só que isso não é algo distante, não é algo figurativo. Ele fala assim: comam. Deus podia só partir, ele podia ter partido e explicado. Agora ele falou assim: comam. Este aqui é o cálice da nova aliança, representa o sangue. Bebam. Quantas vezes na Bíblia fala que a gente deve comer do Senhor, beber do Senhor, ou seja, participar daquilo que ele fez, puxar para dentro de você. Não é algo místico, não é algo literal, você não vai comer literalmente o corpo de Cristo, mas você precisa entender, você precisa participar, precisa ser além de uma informação. Por isso que ele fala: comam. E aí, se a aliança de Moisés ela foi confirmada com sangue, o que Jesus fala? Esse aqui é o sangue da nova aliança. O que Moisés fez com o sangue? Aspergiu o povo. Vocês precisam participar do meu sangue. Porque quando Jesus, pensa bem, sabe o que o pecado é? O pecado é substituição. Você substitui Deus e toma o lugar dele. Sabe o que a salvação é? Substituição. Deus toma o seu lugar. Você tomou o dele em revolta, ele toma o seu em amor. Substituição. Jesus tomou o seu lugar na cruz. Para quê? Para que essa ira de Deus que vem contra mim pudesse ser satisfeita.
Na cruz, a cruz é a plena expressão tanto da justiça de Deus quanto do amor de Deus. Deus não revela um atributo contra o outro. Na cruz ele satisfaz os dois. A justiça em Jesus, o amor por você. A cruz, Calvino chega a dizer que Deus nos amou e odiou ao mesmo tempo. O ódio dele direcionado para Jesus e a salvação para você. E o que Jesus nos garante na cruz? Nos garante perdão, nos garante acesso. Ele tira a culpa que está entre você e o Senhor. Ele te coloca numa nova aliança. Vocês lembram que quando Jesus morre, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, ele se rasga? Porque agora você tem acesso a Deus. Agora você tem acesso a Deus. E o sangue de Cristo te justificou. Só que isso não é algo que você entende e segue a vida. Não é algo que você entendeu, passou, operou, e agora eu vivo e obedeço. Não. Você continua sendo capacitado para obedecer por meio do mesmo sangue. Porque ele te salva com sangue para te justificar, e ele te santifica num processo também por meio do seu sangue. Também por meio do sacrifício. E às vezes a gente esquece isso. Vocês lembram o que Paulo fala com os Gálatas? Ele fala, ó Gálatas, vocês começaram bem, vocês começaram por Cristo. E agora vocês querem se aperfeiçoar a partir da sua própria capacidade? A mesma cruz que para nós é esperança, serve de tropeço para muitos. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 32. Vou ler a partir do 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ou seja, a mesma rocha que para mim é confiança, a mesma rocha que me salva, para outros ela é rocha de tropeço. Porque se você encarar a cruz com honestidade, você vai ver que é por sua culpa que Jesus está lá. Isso traz uma consequência óbvia. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não consigo cumprir a lei. Eu preciso que ele morra por mim. Não dá. Só que isso é o quê? Humilhação. Para os judeus, eles se orgulhavam da lei. O problema deles não era pornografia, não era vício. Não, o problema é o seguinte: eles se orgulhavam que eles eram salvos por obedecer. Era oração. O problema deles era confiar neles mesmos. Só que a salvação não vem por isso. Olha só, vou ler uma passagem do livro de 1 Coríntios, capítulo 18. Aliás, não é capítulo 18 não. 1 Coríntios 1, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Agora, eu vou ler, se não precisa abrir, não, eu vou ler Isaías 29:14 para a gente entender quem que Jesus está chamando de os sábios que estão sendo confundidos. Isaías 29:14 diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei atônito, confundido esse povo, com maravilha e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ou seja, quando Deus está falando assim, destruirei a sabedoria dos sábios, Ele não está falando do filósofo, Ele não está falando daquele que é ateu, Ele está falando o seguinte: sabe aquele povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim? É a sabedoria deles que eu estou destruindo. Não é o filósofo, não, é aquele que acha que ele pode se salvar por meio da performance, por meio do cumprimento da lei. É a sua sabedoria. E aí o Senhor continua: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo e este crucificado, o qual é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Olha o que ele está falando. Os judeus, eles tinham passado uma experiência com Deus, tantos sinais, tantas maravilhas, as 10 pragas, a libertação do povo. Aí eles andavam no deserto e uma nuvem os cobria. E aí à noite eles eram aquecidos. Eles estavam acostumados com sinais. E aí Deus se manifesta morrendo. E eles não entendem. Os judeus esperam sinais. Os gregos, o que eles esperam? Sabedoria. Conhecimento. Ao invés disso, ao invés dos sinais e da sabedoria, eu te dou uma coisa: Cristo. E tem mais: crucificado, maldito. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas para os que creem, Ele é a sabedoria de Deus. Eles esperavam uma sabedoria. E Deus revelou a sabedoria. Mas não como eles esperavam. Então Cristo, para nós, a tua salvação, o teu destino eterno, depende de como você se relaciona com a história de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer, em Romanos 9:32, a Bíblia diz, em João 3:36, o seguinte: a mensagem da cruz salva, de modo que quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, diante da cruz, diante da história de Jesus, você tem uma opção. Primeiro, não crer. Tudo bem. Só esteja pronto para suportar a ira de Deus, porque ela ainda está sobre quem não crê. Por isso que quem é bonzinho, sabe aquele amigo seu que é bonzinho? Gente boa, nunca faz mal para ninguém. Se ele não crê em Jesus, ele vai para o inferno. Ele vai suportar a ira de Deus. Porque a única coisa que te salva não é ser bonzinho.
é crer, é se agarrar à mensagem de Cristo. Primeira opção diante da cruz, não crer e suportar a ira de Deus. A segunda opção tem a ver com o que está escrito em Hebreus 6. Hebreus 6, eu vou ler a partir do versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha o que a palavra está dizendo. Se você creu, se o Espírito te iluminou, se você testificou dessa nova aliança, se você foi resgatado, mas caiu, é impossível que você seja reconduzido ao arrependimento. E você está crucificando Cristo novamente. Mais uma vez. É isso que a nossa obstinação no pecado faz. Crucifica Cristo de novo. Aqueles que não creem suportarão a ira de Deus. Aqueles que creram foram iluminados, mas caíram. Aqueles que creram em Jesus para a sua salvação, mas a partir daí buscaram se salvar em si mesmos, pelo aperfeiçoamento da sua obediência moral. E nenhuma dessas posições garante seu acesso à salvação em Cristo. Qual que deve ser a nossa posição diante do sacrifício de Jesus? Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Essa deve ser a sua posição diante do que Cristo fez. Eu estou crucificado com Ele. E a partir disso não sou eu mais quem vivo. Jesus substituiu o meu lugar. Sabe, quando a gente sente culpa pelo pecado, quando a gente sente condenação, isso nos afasta de Deus? Foi isso que Jesus levou. A sua culpa, para que você pudesse chegar diante de Deus por um caminho que custou sangue do próprio Deus. Deus, Ele é o juiz, mas Ele também, por meio de Cristo, se torna o culpado. Deus, Ele assumiu a sua posição de pecador, o justo pelo injusto. Ele se fez maldição para que você fosse justiça de Deus. Porque se Ele assume a minha posição, eu assumo a posição dele, por meio da fé. Ah, Felipe, mas por que eu continuo a pecar então? Se Jesus assumiu a minha posição, por que eu não fui transformado e eu ainda tenho dificuldades? O que acontece ali é uma troca, como eu disse, de posição. Não é? Jesus não foi feito pecador no sentido de ter a intenção do pecado, no sentido de tramar o pecado. Ele levou a culpa.
Ele não pecou, ele só levou a sua culpa. Então você não assume essa natureza dele de uma hora para outra, mas ele dá o Espírito. Sabe, o problema é confiar em você. É aí que você tropeça em Jesus. O problema é tentar fazer na força do seu braço. O problema é não orar porque você acha que você consegue sozinho. O Ismael falou com a gente, orar é ser fraco. Orar é entender que eu não consigo. Mas passa a confiar na sua oração. Aí você já se perdeu de novo. Passa a confiar no seu jejum. Passa a confiar na sua capacidade de corresponder à lei moral de Deus. Se perdeu de novo. Cristo não é algo que você aceita e Ele fez algo por mim e agora eu vivo a minha vida a partir do meu esforço. Não, você precisa todos os dias lembrar da mensagem do Evangelho da cruz. Você precisa, como ele diz, comer da carne dele, você precisa beber do sangue dele, porque não há um pecado que você consiga vencer na sua força. John Owen falava o seguinte, tem uma obra de Pablo Picasso, se o Pablo Picasso chegar perto de mim e me ensinar, isso é garantia de que eu vou poder pintar uma obra igual a dele? Não. Se o Neymar me treinar 24 horas por dia, eu não jogo a bola que ele joga. Porque é ele. Mas e se o Neymar vivesse dentro de mim? E se o Neymar vivesse dentro de mim? É isso que Deus faz. Você não consegue vencer o pecado enquanto você se esforça para ser igual a Ele e Ele não está dentro de você. Aí Ele te dá o próprio Espírito dele para que Ele entre dentro de você. Você é casa. E a partir daí, da força dele, do Espírito dele, da obra dele, eu consigo corresponder e ser santificado. Todo outro lugar que você colocar a sua esperança é uma pedra de tropeço. No seu dinheiro, na sua terapia, na sua oração, você vai tropeçar em Cristo. Mas quando você colocar a sua esperança nele, a pedra de tropeço vira a rocha onde você está firmado. E aí sim você não vai ser abalado. Felipe, se o que o Bruno disse acontecer e se as coisas piorarem, vocês já repararam que é o seguinte, no Antigo Testamento vem um contexto difícil e aí o povo se volta para Deus. Eu estava conversando com a Lídia falando, engraçado, veio um tempo difícil e nem assim a gente se voltou para Deus. Veio uma pandemia, as pessoas estão morrendo, aí a gente passou a confiar mais nas outras coisas. Não, agora eu preciso, e a minha reserva, eu preciso, e a minha terapia, e meus amigos, eu estou ruim é porque eu estou ficando longe das pessoas, não é porque eu estou longe de Jesus não, é a distância das pessoas que faz mal, mas de Cristo você sempre esteve distante. E aí vem esse contexto difícil e mesmo assim a gente não se volta. Porque em algum momento tiramos os olhos da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, da vida dele. Essa é a nossa última reunião. Nós vamos passar um tempo distantes, fisicamente, né, pelo menos. E haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer,
se você estiver firme nessa mensagem de um homem que era homem e era Deus, e que sangrou por você, você não vai ser abalado. Você não vai ser confundido. É essa a mensagem que eu queria deixar. Queria te convidar para orar, para se colocar de pé, para fechar os seus olhos. Todas essas coisas que estamos passando, toda a nossa luta, toda a nossa dificuldade, toda a nossa dificuldade em abandonar o pecado, toda a nossa distância de Deus, Jesus pagou um preço muito caro para que você pudesse vencer essas coisas. Só que precisa ser por meio dele, precisa ser através dele. Eu te convido a abandonar os seus esforços, por mais genuínos que sejam. Não que você não precise fazer nada, você é responsável pelo que faz. Mas tenha hoje a consciência de que se Cristo não levasse a sua culpa, a sua dor, o seu pecado, a ira de Deus estaria sobre você. Para o meu caso, para o seu caso, para o nosso pecado, só existe uma solução. E é Cristo Jesus crucificado. E é o sangue da nova aliança derramado por favor de muitos, porque da mesma forma que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, também por meio de um homem, um segundo Adão, a justiça de Deus, a salvação, a graça opera em nós. Não tente se justificar pelo que você faz. Não tente levar o seu próprio peso. Não tente levar a sua culpa. Jesus sofreu. Jesus expiou o seu pecado, assim como na antiga aliança. Assim como na época da Páscoa, um cordeiro foi morto para cada família, para que os primogênitos das famílias de Israel fossem salvos. Da mesma forma, o Senhor Jesus substituiu você e assumiu a sua condição para que você assumisse a dele. Viva a partir dessa verdade. Viva a partir desse fundamento. E aí sim você vai conseguir vencer o pecado. E aí sim você vai conseguir vencer o mundo. Senhor Jesus, nós reconhecemos a sua morte, nós reconhecemos o seu sofrimento na cruz, para além do sofrimento físico, para além dos cravos nas mãos, para além dos chicotes nas costas, para além da vergonha da nudez. Reconhecemos que o Senhor levou a nossa culpa, que o Senhor levou o nosso peso, a nossa morte, o nosso salário. Nós reconhecemos que o Senhor fez o que nós não poderíamos fazer, Pai. E nós confiamos nisso para a nossa salvação.
Aprove ao Senhor que fôssemos salvos pela loucura da mensagem, a loucura da mensagem da cruz. É no Senhor Jesus que está a nossa esperança, é no Senhor que está a nossa cura, é no Senhor que está a nossa vitória, é no Senhor que está a nossa salvação. Sim, só em Ti. Longe de nós mesmos, Apenas Jesus. em Ti, Senhor. Só no Senhor. Nós queremos participar do Seu corpo, Sim, Jesus. Pai. Participar do Seu sangue. Sim. Participar do Seu sacrifício. Para que encontremos salvação. Porque sobre aqueles que não creem, a ira de Deus permanece sobre eles. Sim. Porque sobre aqueles que tentaram se justificar, tropeçaram na pedra de tropeço. Porque sobre aqueles que esqueceram do seu sacrifício, crucificam novamente o Senhor e o expõem à desonra pública. Mas para os que creem, esses são salvos. Para os que creem, esses são restaurados, redimidos, reaproximados, reconectados ao Pai, reconciliados. Obrigado, Jesus.